E nós vamos começar falando do conceito de contrato administrativo, tá? Esse conceito aqui é até que bastante simples, a doutrina não diverge muito quanto a esse conceito. Eu peguei o do Eli Lopes Meireles, mas poderia ter pego o da Maria Silvia, o do Celso Antônio, qualquer um desses doutrinadores clássicos vão caminhar mais ou menos no mesmo sentido. Vamos acompanhar aqui. O que é contrato administrativo? É o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particulares ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração. Vou chamar sua atenção para alguns detalhes aqui. O primeiro, nas condições estabelecidas pela própria administração, ou seja, do ponto de vista do administrado, o contrato administrativo é sempre um contrato de adesão, tá? E aí, quando a gente for estudar aqui serviços públicos, nós teremos uma aula de serviços públicos em breve, você verá que a lei, ela estabelece que a permissão de serviço público se dá mediante um contrato de adesão. A lei falou, você memoriza, pode cair em prova. Mas saiba que esse dispositivo legal, ele é desnecessário. Por quê? A permissão de serviço público é um contrato administrativo e todo contrato administrativo é de adesão, tá? Se eventualmente a administração pública resolver comprar computadores e você quiser vender computadores para a administração, você não vai negociar o contrato. Ele já vai estar lá, a minuta dele no edital de licitação. Você só escolhe participar ou não da licitação, assinar ou não o contrato, tá? Mas você não pode discutir as cláusulas contratuais com a administração pública. O outro aspecto é que sempre que falamos de contrato administrativo, nós temos o poder público envolvido, tá? Mas nem sempre o poder público ele está assinando um contrato administrativo. Por quê? Porque nós temos os contratos da administração. Esse é um termo mais amplo, tá? Contratos administrativos são aqueles regidos prioritariamente por normas de direito público, tá? E os contratos da administração é um termo mais amplo que vai incluir também os contratos administrativos, mas também os contratos privados que a administração pública assina, tá? Então, eventualmente, a administração pública assina um contrato de locação. Ela aluga, tanto na condição de locatária quanto de locador, ela pode participar de um contrato de locação. Esse será um contrato privado, tá? Isso quer dizer que ele será regido 100% por regras lá do direito civil? Não, tá? Todo contrato da administração inclui normas de direito público, sempre. No mínimo ali, o LIMP, sabe, da Constituição Federal é seguido. A gente sempre tem que observar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, assim, todo contrato da administração observa algumas normas de direito público. Contudo, se estamos falando de um contrato administrativo, esse regime é majoritariamente público. Se estamos falando de um contrato privado, o regime é majoritariamente privado, tá? Só para você ficar com a memória visual desse assunto, tem essa tabelinha aqui, ó. Contratos da administração. Nós temos os contratos administrativos e os contratos de direito privado, que a administração pública participa em um dos polos. Nos contratos administrativos, vale a verticalidade. Por quê? Porque a administração pública ela está em uma condição superior ao particular, tá? A doutrina mais moderna questiona esses conceitos, fala, olha, não se pode mais falar que em relações de direito administrativo, em relações públicas, o poder público está acima. Essa é uma visão autoritária do direito administrativo. No direito administrativo democrático, fundado ali pela Constituição de 88 e aperfeiçoado pela legislação, pela jurisprudência e pela doutrina nesses últimos 30 anos, tá? A gente pode falar assim que há um certo questionamento dessa verticalidade. Mas eu vou deixar esse assunto para quando você estiver fazendo aí o seu doutorado, aí você discute isso. Para fins de concurso público, você memoriza que nos contratos administrativos vale a verticalidade, porque para fins de concurso ainda dá para afirmar isso com bastante segurança, tá?
Agora, dentro de uma discussão doutrinária mais profunda, aí tem mais nuances a serem consideradas. E nós temos a prevalência do direito público nos contratos administrativos. Já nos contratos de direito privado, nós temos a horizontalidade. Por quê? Porque os particulares, juridicamente, e esse é um dogma liberal, né? As pessoas, elas são iguais perante a lei. Então, nós temos uma horizontalidade aqui nos contratos privados. E aí, mais uma vez, dá para questionar também, porque a gente sabe que algumas pessoas têm muito mais poder que outras, sabe? O poder público, quando está contratando com os particulares, ele também tem mais poder que os particulares. Ainda assim, nós, pelo menos para fins de concurso, nós podemos falar que nos contratos de direito privado vale a horizontalidade e nós temos uma prevalência de normas de direito privado, ok? E aí veja o que diz o artigo 89 da Lei 14.133. Já vou falar uma coisa para você aqui. Sempre que eu não citar o número da lei nessa aula de contratos administrativos, nós estamos falando da 14.133, tá? É porque eu vou citá-la ao longo da aula toda, aí eu não fiquei colocando aqui toda hora o número da lei só para não ficar repetitivo. Mas estamos falando da 14.133, também conhecida ainda como Nova Lei de Licitações e Contratos. E aí o artigo 89 diz: os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Então, contratos administrativos vale as regras de direito público. Essa é a regra. E a elas serão aplicadas supletivamente, ou seja, quando tivermos uma lacuna, quando precisarmos suplementar, vamos dizer assim, o quadro normativo, os princípios da teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos a gente estuda onde? Direito civil, é direito privado, tá? E as disposições de direito privado. Ou seja, o próprio legislador já deixou muito claro, contrato administrativo prevalece as regras de direito público, mas faltando uma regra específica, a gente aplica supletivamente as regras de direito privado lá da teoria geral dos contratos, ok? Lá. Uma questão aqui, só para a gente aquecer nessa aula, caiu na PGM Florianópolis 2022. Os contratos administrativos são regidos por legislação específica de direito público. Verdade, até aqui. Sendo vedada a aplicação supletiva das regras de direito privado. Aí tá errado. Não é vedada essa aplicação supletiva. Já não era vedado na 8666. A 14.133 fez questão de deixar isso expresso, tá? Então tá errada essa questão.